a honra de ter esse convidado, que eu já trabalhei com ele na Rádio 20, um repórter muito bem qualificado, comunicador também bastante qualificado, e hoje ele vai contar um pouco mais sobre a sua história nesse quadro que é o Matheus Wolff Entrevistas, que entrevista jornalistas esportivos e que, enfim, conta um pouco das vivências que tem nesse meio do esporte, alguns sonhos que foram realizados. E quero começar contigo, Munhoz, primeiramente dando boa noite, e também queria saber de ti em relação a como que surgiu a ideia de ser jornalista. Bom, boa noite, Wolf. Um prazerzão para participar aí do teu programa. E, como todo jovem, queria ser jogador de futebol, né? Quando era menor. E aí, depois, vendo que isso não ia acontecer, pensava muito em trabalhar com esporte, porque sempre gostei muito de esporte, sempre foi uma das coisas que eu mais acompanhei, assim, desde pequeno. E aí fiquei naquele dilema, né, de jornalismo, de trabalhar com isso, de viver isso, e também da questão de educação física, né, daí também de fazer uma área mais prática, algo nesse sentido. Acabei optando pelo jornalismo, né, então acho que surgiu muito por essa questão de querer estar no meio do futebol, né, então acabei optando pelo jornalismo por conta disso, e acho que o jornalismo hoje é uma forma de realmente tu viver esse bastidor, né, de tu ter contato com grandes figuras, com atletas, enfim, né, esse meio de relacionamento traz um relacionamento bem importante. Então acabei optando pelo jornalismo muito por isso, assim. E quando que foi a tua primeira entrevista, aquela primeira sensação do contato de sou jornalista, vou entrevistar, vou contar histórias? Assim, o meu começo ali na rádio foi na Rádio 20 ali, né, junto contigo. E acho que a gente convivendo ali com os bastidores, é algo muito legal, assim, as pessoas não imaginam, né, o que que tem nos bastidores, de uma zona mista, né, daquela coisa do in off, né, que o jogador, o dirigente fala muito na zona mista, coisas que as pessoas não ouvem, né, fora do microfone. Então tem esse papo que é bacana, essa vivência, né, que é importante. E acho que de entrevista, assim, começou de fato a reverberar muito na questão da pandemia, né? Então começaram as lives, né? Que eram coisas antes muito menos comuns, né? As lives. Então dentro disso desenvolvi ali um programa também no meu Instagram que eu entrevistei, enfim, entrevistei o Debona, entrevistei o Jason Lisboa, entrevistei vários personagens né, do rádio, principalmente, focado no jornalismo, né? Então, foi muito bacana isso. Falei também com o Nando, falei com vários jornalistas bem conceituados, assim. Então, acho que essa parte foi muito bacana. Mas a minha primeira vivência mesmo foi dentro do Beira-Rio e da Arena, lá com a Rádio Ouvinte, né? É uma vivência que eu pude compartilhar junto com o Munhoz, porque é algo totalmente diferente, é algo que todo jornalista esportivo sonha, estar num estádio, estar entrevistando um jogador, estar numa zona mista, ver os seus colegas, aqueles que muitas vezes foram uma inspiração, ter informações, daqui a pouco tu tá no gramado, fazendo reportagem de campo, e o Munhoz fez várias transmissões junto comigo, inclusive estivemos na final da Copa do Brasil de 2019, que eu estava lá como plantão, tu estava como repórter, e é uma emoção diferente fazer a transmissão de grandes jogos, Munhoz. E seguinte, eu gostaria de saber que no momento que tu começou a ter as transmissões esportivas, qual foi teu primeiro grande desafio na questão de preparação? Eu acho que justamente isso, primeiro a questão de estar ao vivo, né? Que já é um desafio, porque às vezes o que tu fala, seja para positivo ou negativamente, né? Às vezes as pessoas é interpretada errada, né? E aí acaba tendo alguma polêmica. Então, tudo que tu fala ao vivo ali no calor da emoção pode ser que fique, né, para ser reverberado depois, né? Então, acho que esse é um dos principais desafios, ter esse controle do que falar e tudo mais, que depois que tu fala não tem volta, né? E acho que a questão de, principalmente rádio web, né? Claro que uma rádio gaúcha, por exemplo, não tem o narrador, o repórter, não se preocupa tanto com a parte técnica, né? Mas a gente lá na Rádio Ouvinte, como a gente fazia tudo,
né? Nós éramos os técnicos também. Acho que essa parte de fazer toda a operação, então às vezes as pessoas não percebiam, né? Mas tu tava falando e ajustando o som ao mesmo tempo e atualizando alguma coisa lá na live, né? Então aquele trabalho meio que faz tudo, né? Mas eu acho que é importante e acho que os bons repórteres que tu tem no mercado hoje já passaram por rádio web ou por rádio de interior, assim, né? Porque tu acaba aprendendo várias funções, então tu entende um pouco da questão do som, do ajuste do som, do grave, né? Enfim. Então acho que esses dois desafios ali, principalmente no início, são os principais que eu mais senti, assim, né? Exatamente, a experiência de web é uma escola. Eu aprendi muito com web, por exemplo, sendo repórter de torcida, a emoção que tem de estar num jogo de 40, 50 mil, estar no meio da galera, daqui a pouco tu descer numa zona mista, tu falar com jogadores. Eu agora atualmente estou tendo experiência com cobertura de social media, que daí eu entrevisto alguns jogadores, já vi Soares circulando ali na arena, consegui falar com o Davidson, e é o sonho que todo jornalista tem. O jornalista tem um sonho de estar em grandes jogos e estar em grandes transmissões. Mas uma coisa que tu tinha dito também no início, para o pessoal que está chegando por agora, e bem importante, tu começou na Rádio 20 e começou com um projeto de lives. Como que tu pegou essa questão da organização do jornalismo esportivo na parte de sites? Porque isso era uma característica que tanto eu como tu tivemos muito atuante na Rádio 20, que foi administrar site, administrar postagem, pensar em stories, pensar em live. Como é esse desafio para o pessoal que nos assiste e está começando nesse ramo? Eu acho que hoje, principalmente, a questão do digital, ela é bem importante para o jornalista, né? A gente sabe que o piso do jornalista é muito baixo, né? A remuneração é muito baixa. Então, hoje o digital é uma forma de tu valorizar e remunerar o teu trabalho, né? Então, hoje a gente tem, por exemplo, sites, canais de YouTube, por exemplo, identificados com Inter e Grêmio, canais, né, isentos também, mas que trabalham por conta fora dos grandes veículos e que acabam indo para jogos fora, viajando, fazendo coberturas por conta de patrocínios, né? Porque o patrocínio ele vem de acordo com a tua audiência. Então, hoje a gente vê que a audiência que o YouTube entrega, que um blog entrega, né, ele pode às vezes ser muito maior, inclusive, do que a televisão, do que a rádio, né? Então, eu acho que o digital ele é muito importante hoje nesse sentido e principalmente por essa questão de remuneração de oportunidade, né? Então, como é que um repórter identificado com o Inter poderia viajar para Bolívia para ver Bolívar e Inter, né? Para fazer uma cobertura. Isso aí é uma coisa há 3, 4 anos atrás impensável, né? Agora com patrocínios, com apoios, eles conseguem ir. E eu acho que isso valoriza muito o trabalho, né? Porque o mercado, querendo ou não, tem muito menos vaga do que jornalista, né? Então, são poucas vagas para tantos jornalistas formados. E esses jornalistas estão migrando para um trabalho isento, um trabalho por conta, né? Um trabalho autônomo. E eu acho que por isso que a internet, assim, blogs, também ajudam muito nessa questão de tu ter uma audiência própria, né? E tu conseguir ter a tua própria fonte de captação de patrocínios, assim como tu já tem os teus aqui, né, que tu faz. Então isso é bem importante, eu acho, para a questão também financeira do jornalista. É fundamental para a questão do jornalismo, porque o jornalismo mudou completamente quando se diz a um modelo. Antigamente, aquele jornalismo mais quadradinho, mais formal, que era redação, rádio, TV, vai lá, entrevista, entra ao vivo, vai lá, ter a interatividade com alguém que está passando ali na rua, ou na questão de transmissão esportiva, era as grandes rádios que tinham suas cabines, não existia rádio webs, começou com rádio web, depois começou ao espaço para os youtubers, e hoje em dia o conteúdo na internet é bem amplo, porque quando começou no YouTube, muitas pessoas pensavam, quando via também as outras redes sociais, tá, mas tem consistência nisso ou é uma aventura? Hoje em dia não, é algo muito bem fundamentado. Hoje em dia, com bons patrocinadores, tu consegue ter um projeto sólido, com uma boa audiência, tu consegue entregar um conteúdo que é bem informativo,
que tem opinião, que tem entretenimento e de uma forma completa, que hoje em dia, tu citou bem, tem canais do YouTube de influenciadores que, por exemplo, chegam a ter mais audiência do que a Rádio Gaúcha, do que a Rádio Guaíba, do que a Rádio Grenal. É importante de dar voz para a audiência, né? Há 5, 6 anos atrás, a comunicação ela era de mão única, né? Então, tinha um programa da rádio, o cara falava na rádio, e aí acabava o programa e era isso, né? E aí, com esse movimento do YouTube, começou essa parte da audiência ter voz, né? Então, hoje, por exemplo, os canais, os maiores aí, seja de Grêmio, de Inter, o César, o Farid, o Baldasso, enfim, né? Eles remuneram muito com superchat, né? Porque a pessoa paga para ter o seu espaço de voz. Isso foi uma coisa que os grandes veículos eles adotaram também. Então hoje a Gaúcha tem interatividade, a Band tem interatividade e as pessoas hoje são ouvidas, né? Então a pessoa gosta de se sentir representada, né? Então tu é gremista, por exemplo, e tu tem o César ali lendo teu comentário, te mandando um abraço, as pessoas ficam honradas com isso, né? Então acho também abrir um pouco o canal para dar voz para a audiência foi um movimento importante que veio por conta da internet. Exatamente, que antigamente só existia o formato repórter de torcida das rádios padrão. Agora é bem maior. Hoje em dia tem interatividade, tem justamente o pessoal que vai participar pelos chats, tem um contato, porque quando se tem identificado, se pensa num conteúdo justamente que as pessoas pensavam antigamente, se for identificado vai perder a qualidade. Não, não é bem assim. Hoje em dia é até mais cobrado se tu é identificado, porque tu tem que trazer aquele conteúdo exclusivo, tu tem que ter a informação muitas vezes antes dos outros veículos, tu precisa ter toda uma qualificação pensada no que o teu público vai querer. Enfim, a cobrança é gigantesca. E, Munhoz, nesse quesito que a gente está falando, na questão da diversidade que se tem na internet hoje em dia, gostaria de saber também o que, por exemplo, a Rádio 20 te trouxe de aprendizado para a área que tu atua atualmente, que para o pessoal que não sabe, atualmente o Munhoz ele está mais focado na área de marketing digital. Então, ele tem um espaço como um comunicador trabalhando nessa área que hoje em dia cresce muito. E como a gente até citou, falou inicialmente no jornalismo, falou na questão da remuneração, o marketing é uma alternativa, porque hoje em dia as pessoas fazem um marketing pessoal nas redes sociais e cresce como um projeto. Eu tenho visto isso e tenho buscado isso nos meus projetos. Eu vejo, tem não só youtubers, hoje em dia tem tiktokers, tem pessoas que trabalham mais com Instagram. E como que tu vê que a Rádio 20 te ajudou e quais são as técnicas que tu tem aplicado atualmente em marketing digital, pensando em conteúdo para a web? Eu acho que o principal, antes mesmo de conteúdo, é tu aprender a se desenvolver a falar, né? Então, tu entrar, por exemplo, no mundo do marketing tem muita reunião. Então, tu conseguir entrar numa reunião e desenvolver bem a tua fala, conseguir explicar o que tu tá querendo dizer com clareza, é uma coisa que na rádio tu desenvolve muito, né? Na televisão, muitas vezes tu tem aquele ritmo um pouco mais lento, porque tu tem o apoio da imagem. Mas como o rádio só tem, até hoje tem imagem dentro da rádio, né? Mas no geral a rádio só tem de fato a voz. A gente tem que se comunicar, quanto mais explicativo, melhor, né? Porque a pessoa não está vendo o que está acontecendo. Então acho que essa questão da comunicação, da clareza, do poder da fala, que é muito importante para o marketing também, né? Seja para tu gravar um vídeo, né, de venda, seja para tu falar com algum cliente, algum fornecedor, enfim, e também para desenvolver textos, né, para os conteúdos e tudo mais. Então, acho que a rádio é uma baita escola que agrega dentro do marketing, assim. E eu digo até pela questão da Rádio 20 que ele começou, porque para o pessoal que não sabe, era eu, o Munhoz, o Dan e a Lufaeto, que eram os administradores da página da Rádio 20. E nesse trabalho a gente chegou a passar de 300 seguidores, ter uma frequência de conteúdos que era o Minuto do Inter e o Minuto do Grêmio, fazer cards
de matérias de Inter e de Grêmio, fazer lives no auge da pandemia, Pegamos do enquete. zero, né? Exatamente, Foi do pegamos do zero. zero e consolidamos, pelo menos enquanto teve o projeto Rádio 20. Exatamente, pegou ali, não tinha frequência, não tinha identidade, né? Então a gente trouxe tudo isso, né? Que já vem aí dessa área do não só do jornalismo, mas do marketing, de definir a identidade, definir a frequência, fazer aquele calendário, né? E a gente por muito tempo conseguiu manter isso, claro, depois acabou se perdendo um pouco, né? O projeto, mas foi um projeto que iniciou muito bem, assim, né? Então, esse é um exemplo da comunicação ali com o marketing, né? Jornalismo com marketing. E, Munhoz, tu já pensou também atuar um pouco na questão de produção de vídeos ou produção para redes sociais, na questão de daqui a pouco ter o teu próprio comentário, ter o teu próprio canal, ter o teu próprio site? Já pensou nesse aspecto? Porque eu penso o seguinte, quando tu começa na Rádio 20, eu notava claramente que tu tinha o sonho de ser repórter. E foi um lugar que tu teve muitas oportunidades e um grande aprendizado. Mas a pandemia acabou nos dificultando em vários aspectos quanto à questão, porque daí ficou longe dos estádios, daí ficou mais para os textos, enfim. Tu tem alguma ideia nesse quesito de, que nem, por exemplo, eu estou fazendo agora que eu faço o canal do YouTube, ter algum espaço de fala para também ter do futebol, ou daqui a pouco no próprio marketing que tu tem, tu pensar em alguma proposta, algum trabalho nesse sentido aplicado ao futebol? Tenho. Acho que o que falta hoje muito é realmente tempo, né? Porque já estou em vários projetos, né? Então, realmente o que falta é tempo de desenvolver algo para fazer bem feito, né? Como tu faz ali com frequência, né? Não é algo fazer uma e ficar 2 semanas e fazer outra, e fica 3 e faz outra, né? Então, a partir do momento que assume esse compromisso, a ideia é ir até o fim, né? Então, por falta de tempo, assim, e por talvez se eu for fazer não vai ficar tão bem feito, porque eu vou fazer com pouco tempo, no momento ainda não está nos meus planos, né? Mas o que tu falou ali da pandemia, né? 2019, tu até falou da final da Copa do Brasil, tinha sido o auge, assim, da rádio, né? Principalmente ali da questão da dupla Grenal. A gente fez ali a cobertura do Grêmio e Flamengo também na Libertadores, né? Tanto do jogo da Arena, que foi 1-1, tanto no 5-0 também. Fizemos o Inter na Copa do Brasil, que chegou na final, a gente estava no estádio. Então a gente fez grandes jogos ali e tinha tudo para 2020 ser um ano também muito forte, né? Aí acabou com a pandemia, as rádios webs perderam espaço dentro do estádio, né? A gente acabou ficando só de casa, isso diminuiu um pouco da força, assim. Então acho que foi uma pena, assim, porque realmente teria alavancado bastante. Eu acho que 2020 seria um ano onde a gente teria crescido ainda mais com a questão das redes sociais que a gente estava trabalhando, né? Então realmente ali acabou interrompendo e atrapalhando esse ciclo de crescimento. E Munhoz, tu que também é um jornalista competentíssimo e tem muitas noções e conhecimentos sobre jornalismo esportivo, quem tu vê atualmente de referência atuando e trabalhando no jornalismo esportivo para as funções, até para justamente o pessoal que está começando e pensar assim, quem eu posso me mirar, quem eu posso ter de exemplos, em repórter, comentário, plantão, enfim. Eu gosto, eu acho que nada contra os veteranos, né? Mas eu acho que a nossa imprensa já escassez assim de repórteres e principalmente comentaristas mais novos, né? Então, claro, eu acho que tem que respeitar o Guerrinha, né? O Sinote, enfim, os comentaristas mais antigos, né? Que trabalham nas rádios. Mas eu gosto também de ver os jovens surgindo, então acho que eles são uma inspiração também. E aí, por exemplo, na Band tem o Calvin, que é um cara que conhece muito de futebol, um cara que analisa futebol, conhece não só aqui no Brasil, mas conhece futebol sul-americano, europeu. Então, um cara que estuda bastante, eu acho que ele é uma das referências, assim, de, de, de como chegar, mesmo sendo jovem, né, chegar a um posto de comentarista, que geralmente vai naquela hierarquia, né? O mais jovem fica no plantão, fica na reportagem, e aí os mais veteranos ficam nos comentários, né? Então, acho que o Calvin é uma.
acho que da questão identificada, né? A gente tem, acho que o de Inter, assim, o Wagner Martins é um cara que abriu agora, né, o clube do coração, e eu acho que ele é um cara que conseguiu manter uma relação e é um cara muito bem informado. Então ele é um cara que consegue e ele tem esse poder com a torcida do Inter também. Agora com o Ener Valencia, por exemplo, ele teve a opção de falar quem era, mas preferiu não estragar o negócio do Inter e acabou falando só depois, né? Então ele tem aquele meio termo entre o colorado e o jornalista. Eu acho isso bem bacana também, é uma tendência, né? Tá crescendo cada vez mais os identificados, assim. E de Grêmio, eu acho que o César é um cara que, não, embora não seja jornalista, mas ele hoje faz uma parte importante ali do Grêmio, que é essa parte de que é o que falta muito no Grêmio, né? Porque o Inter já tem mais canais identificados, né? Tem o Baldassi, tem o Wagner, né? Tem a Rádio Inferno, então tem Tem vários um canais voz identificados. gigante. Tem o Voz do Gigante, que é muito forte. Eu acho que o Grêmio ainda não tem muito, né? O Farid está começando agora com as jornadas, né? Então o Eu César acho vi que é um o Careca pioneiro de nisso. Saber, quando eu estava ali fazendo a cobertura do jogo do Grêmio. Verdade. Tem a questão da Patiola, tem A Rádio o Copeiro, né? Farid, Copeiro TV. tem o. Deixa eu pensar, tem o Serginho Boas, o Agora Marco tem o Diogo Paulo. Rossi, né? Que se identificou na Band. Então, daqui a pouco, daqui uns 10 anos, eu acho que a maioria vai se identificar como um todo, assim. É, que sabe o que eu vejo? Talvez uma tendência que se tem tido, que antigamente se entendia, como disse, que se revelasse o clube, deixaria de ser profissional, mas não é bem assim. Hoje em dia existe o principal é o trabalho do jornalista e tem se entendido mais a importância do jornalista, aquele que tem boas informações, que vai seguir fazendo, trazendo informação, trazendo comentário, enfim, vai se E acho que qualificar. vai, e acho que vai da questão do perfil também, assim, né? Porque, por exemplo, o Baldasso, o César, enfim, né? São jornalistas já um pouco mais ácidos na crítica, né? Então, eles se assumiram, o Baldasso se assumiu, por exemplo, e ele faz questão de alfinetar o Grêmio, né? A gente tem, por exemplo, o Meneghetti, que é apresentador da Band, e ele é colorado, mas ele é bem imparcial nas opiniões dele, né? Então, não é um cara que alfineta o Grêmio, ou se alfineta também alfineta o Inter, né? Então, acho que vai muito de acordo com a linha que ele vai seguir, assim, mas tem espaço para todos, né? E isso é uma coisa que eu gosto bastante, como a gente está destacando bastante nessa live, a questão de redes sociais. Porque redes sociais te permite uma variedade de conteúdos gigantesca e muitas oportunidades de trabalho. Tu pode ser aquele que vai ser responsável pelos textos do web, que vai estar ali fazendo o card, vai estar fazendo texto. Tu vai ser o social media que vai estar trazendo conteúdos, vai estar atualizando as redes sociais. Tu pode ser um profissional de uma rádio web, tu pode ser um profissional de uma rádio identificada, tu pode ter teu próprio canal, trabalhar no YouTube, trabalhar como TikToker. Então, hoje em dia é bem vasto as opções. O difícil que a gente nota, pelo menos estando nesse meio que é a internet, é tu se consolidar, tu alcançar o famoso engajamento, tu chegar a um nível de patrocinadores de tu se transformar autossustentável, tu conseguir estar na boca do povo, que tu na internet, que uma coisa que eu vou trazer então justamente para o pessoal que acompanha aqui, tu não tem que tentar ser, eu quero ser o Guerrinha, eu quero ser o Baldaço, não, tu tem que ser você, tu tem que ser você, só que tu tem que achar um engajamento, uma forma que sendo você, tu vai chegar num público mais amplo, tu vai trazer a informação necessária e tu vai conseguir ser relevante, tu vai conseguir ter frequência, como tu disse. E esse eu vejo que é um grande desafio de ter um canal do YouTube ou de trabalhar com a web. É a mesma coisa que eu falo e se aplica na tua área que tu está atuando, que é marketing. Tu tem que toda hora buscar estratégias, buscar um conteúdo bom, relevante, no horário certo, que vai ter um engajamento certo, o planejamento certo. Então, tem várias estratégias que tu pode até me detalhar um pouco melhor, mas que
que são aplicadas no marketing, que também podem ser aplicadas no marketing pessoal ou nos projetos para você que está querendo entrar nas redes sociais, deslanchar? Eu acho o primeiro ponto que é importante e que aí, para quem quem nunca trabalhou em mídia tradicional, já é um pouco mais difícil, né? A maioria dos canais que hoje têm sucesso são de pessoas que já tinham uma certa base, né, de seguidores. Então, hoje a gente tem, por exemplo, alguns canais de repórter, por exemplo, o Lucas Dias trabalha na Band, ele já tem uma audiência da Band, e aí ele faz o canal dele. Ele não começa do zero, ele já tem uma base, porque ele já é conhecido por ser repórter da Band. Agora, quando tu começa do zero, sem ter passado num veículo tradicional, tu realmente aí tua base é zero, aí tem que começar com tudo do zero. Então, esse é um dos principais pontos. Aí tu vê hoje os principais veículos, os principais canais identificados, todos eles já tinham base, todos eles já eram jornalistas, já trabalharam em grandes veículos, então eles já tinham uma audiência. E o segundo ponto é a frequência, né? Porque a gente hoje vê esses canais grandes, mas a gente acha que é um sucesso mais recente. O Voz do Gigante, por exemplo, está há mais de 3 anos fazendo a cobertura dos jogos. Eles começaram a ganhar uma relevância grande ano passado, né? Mas eles começaram lá antes da pandemia ainda. Se eu não me engano, o primeiro jogo deles foi na Libertadores, foi um dos jogos daquele, na época do Cudê ainda, com aquela pré-Libertadores. Não me lembro se foi contra o Tolima ou se foi com a Universidade de Chile, em 2020, né? Então, eles ficaram mais de ano para começar a ganhar audiência, né? Então, acho que essa frequência, não desistir, né? E também tu já ter algum certo tipo de base ajuda bastante. Exatamente, é uma base de um público e também uma base de conhecimento, porque uma coisa que eu fiz antes de começar meu canal do YouTube, eu estudei, eu estudei como que é para elaborar um canal do YouTube, fazer cards, frequência, e fui pensando em planos, como que eu vou alcançando, ó, preciso ter um programa, preciso ter entrevista, preciso primeiro me consolidar com vídeos, daí foi tendo shorts, então existe todo um planejamento. E eu vejo que isso é uma coisa que do marketing eu pego muito para o meu canal do YouTube. Mas eu também gostaria de citar um exemplo que eu vejo que também é fundamental. Casimiro. Casimiro, para mim, é um daqueles que revolucionou a internet. Porque o Casimiro é um caso de um comunicador que não fala apenas do futebol, ele fala de vários assuntos e que se tornou mega relevante a ponto de ter um próprio canal de televisão dentro da internet, fazendo transmissões de grandes competições, tendo esses direitos. Isso mostra o tamanho da relevância que a internet ganhou. Esse exemplo aí, né? Ele ficou, agora ele estourou, as pessoas acham que ele estourou do nada. O Casimiro faz live na Twitch há anos, há muitos anos, né? E também conseguiu participar de programas de televisão, né? Fez aquele programa, o de Sola, né? Com o Certezas. Então, as pessoas não associam muito assim, acham que ele surgiu do nada, mas o Casimiro está há anos fazendo live, né? Então, se for ver lá as primeiras lives, tu vai ver a qualidade do som, o fundo que ele fazia. Então, ele não começou como ele está hoje, né? Então, esse é um exemplo de frequência. E até uma vez ele comentou isso numa live, né? Que às vezes até ele tinha problema com a namorada dele, que agora já é esposa, né? Que toda noite ele fazia live. Ele sempre fez live tarde, sempre foi uma característica dele, né? Então, às vezes, quando não tinha ninguém escutando ele lá no começo, meia-noite ele estava fazendo live, né? Então, isso aí que ele está ganhando agora é fruto desse trabalho a longo prazo, que as pessoas só olham para o agora, mas não vê que ele já foi alguém que fez live para 100 pessoas, né? Menos que isso. Exatamente. Então, o pessoal nota depois que estoura, o pessoal pensa: é agora que surgiu. Mas sempre tem uma história, tem um estudo Sim. por trás de todo o case de sucesso da internet. E muito interessante esse assunto que a gente está debatendo sobre jornalismo esportivo online. E eu vejo que teve também casos que ganharam impacto pelo estilo, não só pela informação, pelo estilo. Eu vejo que o caso Baldasso e o caso Farid ganha muito mais pelo estilo ácido e pelo estilo cômico do que
pela informação. A informação e construção como canal foi uma consequência do sucesso que Farid e que Baldasso conquistaram. Mas foi justamente pelo esse jeito, assim, meio louco dos dois, assim, divertido, com frases que depois bombam nas redes sociais, que eles ganharam justamente o espaço que eles têm. Fora que eles também já tinham a televisão, ou a própria rádio que participava. Então, às vezes, soltavam alguma pérola na televisão e na rádio, repercutia, e, enfim, por exemplo, o Baldasso, antes de ter o espaço que ele tem atualmente, ele já soltava algumas pérolas na televisão, como dizer que o Inter tinha uma dinâmica semelhante ao Barcelona. Ele falou isso antes de um Grenal em 2012. E é isso, aí questão do estilo, né? Tem o ônus e bônus, que ele já não tem mais tanto trânsito dentro dos clubes pelo relacionamento, né? Segundo o Baldasso, todo mundo odeia ele dentro do Inter, né? Então Só que aí vem o outro lado, né? Com essa escala que ele teve de audiência e começou a ganhar muito dinheiro, ele conseguiu criar uma equipe. Então hoje o Baldasso ele não precisa da informação, porque ele tem 2, 3 repórteres que fazem isso por ele, né? Então tu vai ver uma jornada do Baldasso, do Farid, tem lá o Farid, um narrador e 2 repórteres. Então não precisa, eles não trabalham mais com informação, né? Eles têm uma equipe que traz a informação para eles e eles fazem a parte, claro, parte do comentário, mas muito mais também essa parte do show, né? Das reações, das opiniões fortes, polêmicas, gera o debate. Então isso fomenta a audiência e aí, para não perder também o viés jornalístico, né? De só fazer piada, vem aí os jornalistas que estão recebendo oportunidades agora, tanto no canal do Farid como do Baldasso, para trazer essa parte de informação. Né? Exatamente. E como tenho visto muito estando em zona mistas de estádio como cobertura de social media, eu vejo que realmente canais identificados, até alguns que ainda não estouraram, tem vários canais identificados que aparecem, tem vários canais também próprios que estão construindo espaço. Mas eu vejo que o caso do Farid e do Baldasso foi isso. Primeiro, criou aquele boom na internet, aquela experiência, por exemplo, o Baldasso ficou famoso no Brasil inteiro com Lá Vem um Abelão Cheio de Paixão. E o Farid ficou famoso pelo burro, burro, burro com Mancini. Daí, depois que foi também Rimo. se foi construindo uma equipe, porque chegou num patamar que ultrapassava uns 200 mil seguidores no canal. Então, tinha uma estrutura de financeiramente poder se depender do canal, porque o canal sustentava, a televisão era para ter um pessoal que acompanhe também os seus comentários na mídia tradicional e foi cada vez mais profissionalizando. Eles, junto com o Casemiro, num nível mais nacional, que profissionalizaram o jornalismo no YouTube. De o YouTube realmente ter um formato jornalístico. Perfeito, é bem isso mesmo. E agora é tendência, né? Agora todos os canais estão partindo para isso, está crescendo cada vez mais. Só que aí tem aquele problema, vai ter mais canais, mais concorrência, tu vai ter que se destacar mais, né? Porque há 4 anos atrás, qualquer canal ganhava destaque por ser o único. Hoje em dia, para tu criar um canal e ter sucesso, assim, tu vai ter que bater grandes concorrentes, né? Então, tá ficando um mercado competitivo também a internet. Mas eu vejo que outra característica fundamental é estar atuante em mais de uma rede social. Tu vai ter um foco, por exemplo, no YouTube, tu vai ter um foco no TikTok, mas é importante tu ter mais de uma rede social para tu registrar uma marca. Eu, por exemplo, nas minhas redes sociais, todas eu boto repórter Matheus Wolff para ter uma marca. Eu falo fala pessoal, que já se transformou uma marca. São questões que vão se transformando numa marca. Eu vejo que é uma questão de canal. Eu sonho um dia, daqui a pouco, chegar numa cobertura como social media, com um microfone, que vai estar ali identificado o repórter Matheus Wolff, e daqui a pouco, quem sabe mais adiante ainda ter uma equipe. Daí sim vou estar grandão, mas tudo isso faz parte de um processo
de justamente ir se qualificando. E é isso que tu diz, tem que ter frequência e tem que se diferenciar. Por exemplo, eu comecei a atuar os shorts e eu vi que shorts é bom, mas é importante também a presença do vídeo, o vídeo opinativo, porque o vídeo opinativo que muitas vezes traz aderência de seguidores para depois tu repercutir na maioria dos teus vídeos. Algo que me traz muita audiência. Traz audiência, debate. O pessoal adora ver o pessoal debatendo, falando sobre futebol. Claro, o debate também é algo difícil, porque tu tem que ter toda uma consistência, tu tem que ter argumentação, não pode fugir do tema, e eu, como mediador, eu tenho que também ser o que vai ser o controle, em forma geral, no debate. Na entrevista, como agora, tem que ter um foco, eu sempre penso nas perguntas, como que eu vou articular, penso na história, pesquiso, então nada é baseado do nada, tudo tem uma estrutura, e isso é muito importante para o pessoal que está começando jornalismo esportivo entender. Jornalismo esportivo é algo apaixonante, te traz oportunidades gigantescas de tu estar em estádios, viajar, enfim, tu se transformar em uma pessoa reconhecida, tu fala com grandes jogadores, dirigentes, mas exige muito trabalho também. E é todo um processo para chegar. E a concorrência é grande, bem grande. Bem grande, cada vez maior, mas é isso que tu falou. É trabalho grande, mas depois a recompensa é boa também, né? Depois que tu te firma, que tu tem já uma audiência fiel, aí é só sucesso, né? Exatamente. Mas já encaminhando para uma reta final aqui, Munhoz, gostaria de saber o seguinte: qual é o teu principal sonho como jornalista na área esportiva? Qual é o teu principal sonho como comunicador? E qual é o teu projeto, pelo menos a curto prazo, na atuação como jornalista? Eu acho que agora acabei me afastando muito, né? Mas, claro que acho que essa questão do trâmite, do trânsito com jogadores e tudo mais, acho que é uma coisa que sempre foi um dos meus desejos, né, dos meus sonhos. Então, acho que frequentar mais a zona mista, né? Que era uma coisa que a gente fazia muito em 2019, 2018, depois acabou se perdendo por causa da pandemia, mas voltar a ter esse trânsito mais direto, assim, nos bastidores e tudo mais. E acho que principalmente a questão de tu ter um reconhecimento por isso, né? Tu sair do anonimato. Então acho que essas são as coisas mais desejadas assim para jornalista também e uma oportunidade que possa trazer esse holoforte para a carreira. Quem sabe num futuro, daqui a pouco eu te vejo ali na Zona Mista, estamos lá trabalhando, Ah, com nunca, projetos nunca diga consolidados, nunca, né? quem sabe? Exatamente. Mas então quero te agradecer, Munhoz, por essa entrevista e justamente também te desejar muito sucesso, porque isso é o que eu quis destacar bastante também nessa entrevista. Munhoz é um cara sério, que ele trabalha muito com informação, é um repórter, sabe muito sobre o jornalismo online, sobre as estratégias de marketing, e é isso, é um processo. Estamos no mercado competitivo. Nunca se sabe exatamente quando que vai surgir a oportunidade, mas o Munhoz é um cara que sabe do que ele está falando, ele tem consistência e só desejar muita sorte para ti. E obrigado por estar aqui hoje nessa entrevista do repórter Matheus Wolff, no canal do Matheus Wolff, no Matheus Wolff Entrevistas. Eu que agradeço o convite, sabe que é um prazer, né? A gente trabalhou 2 anos juntos ali, foi muito bacana, a gente aprendeu muito ali nessa vivência. Então, é um prazerzão, sempre que precisar pode me convidar, né? Espero ter outras oportunidades aí. Um abração também para quem nos acompanhou aí. Muito bem. Lembrando o seguinte, que esse foi o 11º episódio do Matheus Wolff Entrevistas. Vamos agora articulando, buscando cada vez mais entrevistados. Já teve o pessoal que está mais nessa área de rádio web, já teve o pessoal que está mais tempo no mercado, o pessoal que está começando, mas esse programa é feito justamente para você que gosta de saber dos bastidores,
que gosta de saber das histórias dos jornalistas. E hoje tivemos o prazer de contar a história do Leonardo Munhoz, e sigam também acompanhando meu debate, meus vídeos opinativos, os shorts, e vão fazendo o canal crescer. Eu estou muito feliz com a evolução que está tendo. Pode às vezes parecer que é devagarinho, devagarinho, mas de grão em grão vamos chegando lá. Eu no início do ano estava em 60 seguidores, já ultrapassei 90, e eu acredito o seguinte, que quando eu ultrapassar 1000, só vai, só vai. O difícil é chegar lá, mas depois que ultrapassa 1000, só vai. E então, desejar muito sucesso, boa noite para todos e sigo acompanhando porque tem muito conteúdo aqui no canal Repórter Matheus Wolff. Abraço a todos e fomos!